Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 5 de abril, da quinta semana da Quaresma. Eu espero que a liturgia de hoje também nos ajude a entrar no mistério pascal da Semana Santa que se aproxima e poder contemplar este mistério de Cristo que com a sua morte destrói a nossa morte e com a sua ressurreição e ascensão ao céu nos dá de fato o seu Espírito, a sua mesma natureza, a sua mesma vida divina para nos transformar em filhos de Deus, ter uma força de Deus em nós para agirmos como filhos de Deus. E eu espero que de verdade a liturgia de hoje ajude a cada um de nós. Porque a primeira leitura é do livro dos Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9. Aqui é uma leitura em que o povo, a caminho, estando no deserto, que diz, não, que vão pelo caminho do deserto e param no lugar do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem a terra do país de Edom. E durante a viagem, o povo se impacienta, murmura, reclama com o Senhor. E qual é a reclamação? Sim, eles veem a dificuldade, não tem pão, não tem água, estão no deserto. O deserto é um lugar inóspito, um lugar horrível. Aqui qual é o problema do povo? Por que o Senhor levou o povo de Israel ao deserto? Havia um caminho muito mais curto para levar a terra prometida, menos complicado, com menos falta de pão, de água, sem essa dificuldade que causa o deserto. Porque Deus faz o povo caminhar pelo deserto e não faz o pessoal ir por outro caminho. E este é o negócio. O Senhor queria ensinar ao povo, porque o povo pensa que tudo tem que ser como ele quer, as coisas têm que ser como ele imagina, ou seja, é um povo rebelde, porque não entende a necessidade do deserto, da precariedade, da cruz, do sofrimento, das dificuldades. Se Deus é Deus, nos tirou do Egito para nos colocar na terra, pois que nos leve logo lá para a vida fantástica, maravilhosa, sem sofrimento, sem faraó. Mas qual é o problema? O que o Senhor não quer que eles troquem de faraó. Sim, se livram do faraó e do seu exército, mas já acabam tendo como opressores que os escravizam, o amor ao dinheiro, o amor ao trabalho, o amor ao afeto, quer fazer a minha vontade, ou seja, o que o Senhor quer nos libertar de fato, para que percebamos que a vida vem dele, estar nele, viver nele. Por isso é um povo que se acha mais inteligente do que Deus. E murmura, reclama contra Moisés e contra Deus, lógico. E aqui falam coisas terríveis. Aqui nesse deserto não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Está falando do maná. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam e morreu muita gente em Israel. Cuidado. Às vezes, quando a gente se sente mais inteligente do que Deus, eu sim sei o que é melhor para mim. Se eu fosse Deus, a minha vida seria diferente. Não teria doença, não teria problema, não teria esta dificuldade, eu teria dinheiro, eu moraria numa casa melhor, teria melhores condições de vida. Isso é que eu engano. Se você fosse Deus, o mundo seria diferente, a vida é diferente. A gente sempre tem sonhos românticos de que se eu estivesse no lugar de Deus, faria melhor do que ele. E Deus diz, é? Vocês não estão entendendo a minha pedagogia de levá-los ao deserto? Muito bem, já que vocês são tão espertos, tão inteligentes, então Deus envia serpentes pequenininhas
venenosas que mordiam o povo e muitos morreram. Aqui a nossa tradução não coloca quantidade. A Bíblia de Jerusalém, se não me engano, bota 22 mil, 23 mil no único dia. Mas não é essa a questão. A questão é, se a gente se sente mais inteligente do que Deus, então nos livremos das serpentes. Você não é o sujeito que é mais inteligente, mais esperto do que Deus, faria as coisas diferentes? Ótimo, resolva o problema da serpente, já que você é Deus. E o povo desesperado, quando vê que muita gente morre, pede perdão a Moisés e a Deus, e pede a Moisés que interceda pelo povo. E que coisa, Deus pede que Moisés erga uma serpente de bronze, e aquele que olhar para a serpente de bronze será curado, se for mordido pela serpente. Aqui, por que esta serpente, que é a figura de Cristo? Lembre-se do Evangelho que diz, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Não, o Evangelho do diálogo de Jesus com Nicodemos, quando o Filho do Homem for elevado da terra, atrairá todos a si. No fundo, a cruz nos redimensiona, coloca em nós, na nossa realidade de criatura, de miseráveis, de nada, que sem Deus a nossa vida não tem sentido. E é isto que Deus quer nos ensinar. E por isso levou o povo ao deserto, para que aprenda que sem Deus eles não são felizes, não têm uma vida. Não caiam nesta ilusão de achar que a vida vem de ter comida, descanso, trabalho, tudo ser como eu quero, é ilusão. O homem não vai ser feliz, não vai apaziguar o seu coração. E por isso, olhar para a serpente, que é a figura de Cristo, que é elevado da terra, significa ter fé em Jesus. Não é apenas olhar magicamente, é acreditar que em Cristo, que assume a minha humanidade, a minha morte é destruída e eu recebo a vida divina. Por isso é a fé. Não é tanto algo mágico de olhar apenas, como se fosse ver, olho e pronto. Não. Significa fé. Eu espero que de verdade tenhamos a fé em Jesus. Porque cruz teremos. A cruz de cada dia não é o problema. Se eu vivo em Deus, se Ele me dá essa força para combater, para viver, para não duvidar do amor de Deus e entrar nas dificuldades que eu não compreendo, não com a minha razão, querendo ser Deus, melhor do que Deus. Não. Deus coloca o povo numa situação para que eles descubram que não são Deus. Não podem dar-se a vida a si mesmos. E espero que nós também aprendamos a viver em Deus, colocando a nossa vida no Senhor. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 21 ao 30. Jesus está preparando, aqui é o Evangelho de João, capítulo 8, é o discurso mais duro de Jesus, duríssimo, porque vai falar para os judeus que o pai deles não é o pai de Jesus que está no céu, que é amor, e que por isto Jesus quer manifestar o Pai às pessoas, ao povo, mas que o pai deles é o demônio, porque fazem a vontade do demônio e não a vontade de Deus. Então é um capítulo muito difícil, muito duro, para os judeus, mestres da lei e fariseus. E aqui diz que Jesus falou assim aos fariseus: eu parto, e vós me procurareis, mas morrerei nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E o povo acha que ele vai se matar, se suicidar. Claro que para onde ele vai, a gente não pode ir. Ele vai ao Pai. Sem Cristo, não conseguimos ir sozinhos ao Pai. E aí ele fala: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, não sou deste mundo. Disse-vos que morrerei nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrerei em vossos pecados. A palavra aqui, eu sou, esta expressão, é o nome que Deus deu a Moisés de quem ele era. Quando Moisés perguntou: olha, tudo bem, eu vou lá libertar o povo
que está escravo. Mas quando eles me perguntarem como é o nome do Deus que te envia, e Deus vai dizer a Moisés, diga ao povo que eu sou. Vocês vão conhecer, vão saber quem eu sou por aquilo que eu vou realizar no meio de vocês. Então, imagina o atrevimento. Jesus está dizendo aos fariseus, se vocês não acreditam que eu sou Deus, Deus feito carne, e vim a este mundo para destruir a morte e vos dar a vida, mas como vocês não acreditam que eu sou, como eles vivem da religião, da sua autojustificação, eu cumpro a lei, eu me esforço, então me salvo, Jesus diz, não, é pela graça, é por mim que vocês se salvam. E este é que é o negócio. Por isso o pessoal não entende. E o pessoal lhe pergunta, quem és tu então? E Jesus respondeu, olha, eu já vos disse desde o começo, não? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi dele, da parte dele, que é o Pai, é o que falo para o mundo. Toda a obra de Cristo é apresentar a Deus como Pai, mas dizer que a vida, o caminho que dá acesso ao Pai para dar a vida ao homem, passa por ele, Jesus. E se você não acolhe, você não aceita, que pena, fica fora da vida. E aqui dirá Jesus que eles não compreenderam o que falava do Pai. Para os judeus, para os fariseus, eles tinham Deus como um legislador terrível que colocou leis e mandamentos que, caso não cumpra, seria castigado e, se eu cumpro, ganharia um prêmio. Mas é algo muito mesquinho quando o segredo da vida é desfrutar do amor de Deus como Pai, que Ele é Pai, que me gesta, que me dá a vida, e que vê que eu, enganado pela serpente, pelo diabo, experimentei a morte, me envia o Filho dele, para que eu experimente o amor, a vida, o perdão, volte a Ele. E aqui dirá Jesus, quando vocês elevarem o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Lembra do centurião na cruz? Quando vê da maneira como Jesus morre na cruz, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Um pagão reconhece quem é Jesus na cruz. E às vezes na cruz nós não reconhecemos Jesus. O demônio nos engana no meio da cruz. Se Deus é bom, porque a dor, porque a doença, porque o sofrimento. É na cruz. Cuidado para não cairmos na teologia da prosperidade. De conhecermos a Deus somente se Ele me dá dinheiro, trabalho, saúde, fama, ou seja, de cair na ilusão de que eu, tendo dinheiro, carro, trabalho, bens, isto sim. Então tive uma experiência de Deus. Não tenho bens, não tenho dinheiro, tenho sofrimento, cruz, combate, então Deus me abandonou. Deus não me abençoou e coisas do gênero. Não, aqui o Senhor está dizendo, olha, quando vocês elevarem o Filho do Homem da terra, então descobrireis que eu sou. É na cruz, no meio do combate, no meio do sofrimento, e ver que Deus, em Cristo, nos dá um Espírito, nos ajuda a viver de que a morte já não tem poder sobre mim. Se a morte não tem poder sobre mim, posso amar, posso perdoar, posso dar a vida ao outro, posso pagar o mal com o bem. Posso fazer coisas que um filho de Deus faria. E é isso que Deus quer, que você e eu sejamos filhos dele. Eu espero, não, que nós percebamos quem é o Senhor. Esta quaresma nos tem convidado a voltar o nosso olhar para o Senhor. Voltemos, aproveitemos. Falta poucos dias para a Semana Santa. Que nos voltemos de coração sincero para o Senhor que nos ama e perdoa todos os nossos pecados para que vivamos. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos a acreditar no teu Filho para termos vida nele, vida em plenitude. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.